Galera, estamos aqui no episódio 8 do podcast. Eu sou o Felipe, ela é a Clarissa, e estamos aqui para bater um papo com o professor Fred Botelho, de Educação Física, que foi militar. Kleber, o que você te levou a fazer o concurso militar? Bom, Felipe, o que acontece? A carreira militar é uma carreira muito bonita, tá? É uma carreira de dedicação. Você precisa dedicar realmente muito tempo da sua vida para poder estar na carreira militar. Como todas as forças, tá? Não só especificamente uma. E as outras profissões que você também tem a dedicação, só que o militar ele se dedica um pouco mais por causa das viagens, das transferências, e tudo isso requer você sair com a sua família para outro estado, para outro local, que você não está acostumado a viver para poder servir em outro local. Então tem uma dedicação um pouco maior do que outras profissões. Então você precisa realmente gostar, querer. E eu sempre gostei, então é a minha profissão, não tem como. Além de educação física, né? Mas Esse é suspeito. E assim, em meu concurso militar, você acha necessário o preparatório militar? então, a, a escola em si ela já oferece uma gama muito boa, não só pelos professores, mas pelo conteúdo oferecido a vocês. O que vocês precisam fazer em relação a concurso militar é aprender a olhar o edital. O que o edital pede e por quê? O que vocês estão dando aqui na escola, tudo está dentro do edital de provas militares. Agora, o grau de dificuldade para oficial, o grau de dificuldade para praça, que é sargento, o grau de dificuldade para soldado, aprendiz de marinha, são diferentes, tá? Porque são graduações e postos, tá? Diferente dentro das forças militares. E a dedicação de vocês para estudar para um concurso é conseguir realmente interpretar o edital. Se você consegue interpretar o edital e se você consegue saber que você aprendeu ou o que você precisa aprender ainda para fechar aquele edital, então você vai estar no caminho dessa preparação para poder fazer. Porque não adianta você estar no preparatório militar se você só está para assistir aula. Você precisa se dedicar em casa para poder estudar e realmente aprender a fazer o concurso. Porque a prova de concurso é como a prova da escola. Vem a questão e você precisa o quê? Interpretar a questão para poder responder. Se você só estudou, mas não se preparou, aí você vai ter muita dificuldade para conseguir passar. Dizendo que não vai, tá? Mas você vai ter uma dificuldade maior do que aquele que está se dedicando um tempo extra para fazer isso. E assim, por exemplo, você, quando queria fazer o concurso militar, você como você conseguiu separar isso, o seu tempo com a família, o seu tempo com o estudo ou trabalho? Como você conseguiu separar esse tempo? Então, o apoio da família é essencial. O apoio da família você consegue ter mais tempo para poder se dedicar. E você precisa colocar, não só você, como você também, Clarice, vocês precisam entender o seguinte: independente da carreira militar ou qualquer outra profissão que você escolha, quando você se propõe a fazer aquela determinada coisa, você precisa se dedicar. Professor, quanto tempo eu vou me dedicar? O tempo que eu tenho. Então, se eu tenho a tarde toda, vai ser a tarde toda. Se eu tenho a tarde e a noite, vai ser a tarde e a noite. Aí, como eu vou dividir isso? Eu vou dividir começando pelo que eu tenho mais dificuldade. Porque se eu tenho mais dificuldade, eu vou demorar mais tempo para aprender. Então, quanto mais rápido eu aprender aquele tópico, aquela matéria, mais rápido eu vou conseguir caminhar e destrinchar aquele edital todinho com todos os tópicos das matérias. Entendeu? E assim, eu, por exemplo, eu quero fazer a escola naval. E o que você, assim, possa me dar como um conselho para eu tentar me sair bem nessa prova? Você acha que você me recomendaria fazer algumas provas para eu sentir como é que é a prova do concurso militar? Ou eu posso fazer ela assim de pia? Sim, você pegar provas anteriores, refazer as provas, principalmente eu já até falei em sala de aula, já brinquei com alguns alunos, não sei se cheguei a falar isso diretamente com você, mas se você pega uma prova em uma duração de 4 horas e você se propõe a pegar o seu domingo, estudar para fazer aquela prova no domingo,
mesmo não sendo um concurso oficial, uma prova anterior, e você fica às 4 horas fazendo a prova, e você consegue corrigir, saber onde foi os seus erros. Quando você não conseguir, você vira até o professor para poder tirar a sua dúvida e ele corrigir, te mostrar a forma mais fácil de se fazer aquela questão, ou a forma mais correta para se fazer a questão, você vai conseguir se desenvolver mais rápido. Então, assim, você pegar provas anteriores e refazer todas elas é essencial. Por quê? A matéria é sempre a mesma. O que muda são as perguntas. Então, se você está fazendo provas anteriores, você já está indo no ritmo do examinador. E o que o examinador ele quer? Ele quer tentar te enganar. Ele quer tentar colocar um texto com questões, um grau de dificuldade para você poder o quê? Se enganar. Porque a matéria você sabe, você está aprendendo na escola, entendeu? Só que você precisa entender o que o examinador vai te perguntar. Porque qualquer outra pergunta sobre a matéria que vocês estão estudando, vocês sabem responder. Agora, uma pergunta com palavras que vocês não estão acostumados no cotidiano de vocês, envolver textos que vocês não estão acostumados a lerem, aí isso vai criar uma dificuldade maior para vocês. Por isso, recomendo provas anteriores para saber o tipo de texto que é usado. Tá? E, por exemplo, o que você acha a questão do preparo físico, a importância do preparo físico para a prova ou concurso militares, assim? Então, a preparação física, ela é importante? É, mas na minha opinião, tá? Militar como professor de educação física. Qualquer um aqui dentro da nossa instituição que eu posso indicar, todos vocês conseguem fazer o primeiro TAF, tá? Que é o teste de aptidão física. Todos vocês conseguem. Em quanto tempo, professor? Fez a prova, começa outra batalha. Vocês estudaram para uma prova, fizeram a prova, passaram. Agora qual é a próxima batalha? É o TAF. Começa a treinar. Treinando, vocês vão conseguir. E também, tipo, você acha que pra se preparar pro TAF, tipo, tem que fazer, tipo, atividades extracurriculares, tipo, sei lá, natação, essas coisas? Qualquer atividade física vai te ajudar. Por exemplo, a natação, ela vai te trazer uma oxigenação melhor. Vai abrir os seus pulmões, você vai ter uma ventilação melhor. Mas assim, primeiro você tem a prova objetiva. Então, se você já começa pensando na sua segunda fase, alguma coisa você poderia se dedicar mais tempo para estudar, você vai estar se dedicando à atividade física. Se você tem tempo suficiente para tirar uma horinha do seu dia para fazer uma atividade física, vai com certeza te ajudar. Mas eu garanto a você que da prova objetiva, o dia da prova, que normalmente se executa em 2 meses, 3 meses depois, que tem a classificação, tem os alunos que entram com o recurso sobre questões, então você tem todo ali já o cronograma, então você consegue, do dia da prova até o dia que vai ser executado o TAF, você consegue fazer. Garanto para você que você consegue. Por quê? Você vai se dedicar, você vai se preparar. Da mesma forma que você se dedicou para estudar, você vai se dedicar para passar. E tudo que você vai se dedicar para fazer, você vai conseguir fazer. E tipo assim, você passou na prova, né, tal. Sim. Mas como é que foi? Você teve que, tipo, deixar de fazer algumas coisas? Tipo, sair? Muitas coisas. Muitas coisas. Quando eu falo que vocês precisam se dedicar aos estudos, é exatamente isso. Vamos lá. De segunda a sexta, você está na escola. Sábado e domingo, vocês estão na casa de vocês. Ah, eu vou estudar só quando tem prova. O que vai acontecer? Você vai ter dúvidas, você vai ter dificuldades, porque vai ser meio que uma decoreba. E aí, não vai rolar, não vai colar. Então, ou seja, está estudando na escola. Tem todos os professores de todas as matérias aqui para te ajudar, para abrir a sua mente, para você poder aprender realmente a matéria. Quando você aprende, você responde qualquer questão. Tá? Então, você tem tempo no sábado e você quer fazer a prova. Você vai sair ou você vai estudar? Fala para mim que você vai estudar. Estudar. Vai estudar. Então, tem o domingo. Você vai sair ou você vai estudar? Vai estudar. Mas professor, cansa. Vou ficar 2, 3 horas estudando? Sim. Para, dá um tempo, descansa um pouquinho a mente e volta de novo. Ou troca a matéria para tentar ajudar o cérebro a amenizar
aquele sofrimentozinho ali do estudo, para não ficar massificante a coisa, que às vezes você não tá conseguindo, não tá num dia bom, não tá conseguindo aquela matéria bem. Aí você troca, você tem um monte de matérias que você vai precisar estudar. E o que eu indico, monte um cronograma de estudo. No primeiro sábado, vou estudar essa matéria, no domingo eu vou estudar essa. Nos tempos vagos que eu tiver, eu vou fazendo aquele cronogramazinho que eu estou estudando. O que eu já sei, eu vou deixando ali, vou repassando, folheando para não esquecer e vai fazendo questões de compulsão rigorosa. Não tem jeito. Entendeu? Porque realmente eles fazem de tudo para te reprovar nas questões, para te enganar. Só isso. Por quê? Porque tem muita gente. Então, são poucas vagas em relação à quantidade de candidatos a nível Brasil, né? Porque todos podem concorrer. Então, vocês precisam estar o quê? Um passo à frente. Porque como eu estou um passo à frente? Estudando todo o tempo vago que vocês têm. Por quê? Esse tempo vago vai ser de suma importância para definir a vaga. Porque um ponto, uma questão de qualquer matéria vai definir a posição de vocês na aprovação e vai definir a posição de vocês na espera do concurso para ser chamado na segunda chamada. Então agora, pô, professor, eu vou ficar muito tempo para estudar. Você não quer profissão? Quer ser militar? Não. Você vai parar? Vai parar na primeira prova? Não. Você vai parar quando você conseguir. É isso? E você quer conseguir quando? Na primeira prova. Então aproveitem todo o tempo de vocês. Sempre. Todo o tempo de vocês. No caso, a gente só vai parar quando tiver mais idade, né? Tipo, Só para quando passar. É isso. Porque o que acontece? Se você quer uma coisa, você tem que correr atrás. Você não pode desistir. Você não pode esmorecer, você não pode parar. É igual o treinamento físico. Ninguém fica bem treinado. Um bom atleta nunca vai ficar bem treinado se ele só treina de vez em quando. Pensem nisso, relacione o estudo de vocês com um atleta. Quanto tempo um atleta fica treinando em qualquer esporte? Fica treinando para fazer aquele esporte, para ser bom naquele esporte. Ele chegou de um dia para o outro e foi ali? Não, ele ficou muito treino. Aí outra coisa, quanto mais rápido, quanto mais cedo vocês conseguirem já achar o norte de vocês, ou seja, eu quero essa prova, quanto mais rápido eu conseguir começar a estudar para essa prova 3 anos antes, 4 anos antes, não importa. Quanto mais rápido vocês começarem, mais rápido vocês vão passar. Então, é isso que eu ia te perguntar. O que você acha da pessoa que vai lá fazer, por exemplo, vamos supor a questão da escola naval e o colégio naval. O que você acha da pessoa que se prepara para a escola naval ao invés de voltar um ano para o colégio naval? Então, são duas situações diferentes, né? O colégio naval você vai estudar e o outro você vai fazer um concurso que também é o colégio naval, mas para poder passar. Então, a preparação para ambos é a mesma. Você precisa se dedicar a passar. O que vocês precisam realmente entender é o seguinte: não importa se eu quero fazer colégio naval, se eu quero fazer EFON, se eu quero fazer AF, se eu quero fazer exército, SpaceX, o que for, IME, não importa. Qualquer prova militar. Quer fazer? Tem todo ano. Agora, você está disposto a ficar 1 ano, 2 anos estudando para poder passar? Diz que sim. Sim, porque se for não, se só 1 ano você vai se dedicar e depois você vai desistir, aí não. Por quê? 1 ano veio de um jeito a prova. E aí você acabou não se identificando, não conseguindo interpretar bem os textos, as questões, não foi bem. Ele foi. Aí você parou para ir no outro ano, ou vice-versa. Aí no outro ano, vem bem, o outro desistiu. E aí? Seria a sua prova e você não foi. Então, não desista. você acha que os simulados aqui do SESF, tipo, tem alguma coisa a ver com o estudo militar? Então, Prova militar? todo simulado do SESF, ele é direcionado para o Enem. Só que algumas questões são adaptadas e várias questões que vocês já fizeram ao longo dos anos de vocês aqui no SESF já tiveram provas de questões militares.
e vocês não sabem. Com certeza já tiveram, porque eu já vi, inclusive há pouco tempo, eu até comentei com vocês agora, que no terceiro ano, antes da aula, quando eu entrei, tinha uma prova, uma questão que foi dada na Polícia Federal, um concurso da Polícia Federal. Então, estavam fazendo, praticando, sem saber que aquela questão tinha ocorrido na prova. Concurso, se eu não me engano, de 2021, da Polícia Federal. Olha só, terceiro ano fazendo prova Da Polícia Federal. da Polícia Federal. Mas é uma questão que vocês precisam o quê? Direcionar. O que vocês querem? Aqui vocês estão tendo todo o conteúdo. Agora, o que vocês querem? E o quanto vocês estão dispostos a se dedicar para fazer isso? E aí? Essa é que é a pergunta. Agora eu perguntei, como é que chega? E tipo assim, não, deixa. Eu esqueci, deixa. Fala. Mas, por exemplo, né, você, sendo militar, você terminou o curso, não terminou, né, mas o senhor foi pra reserva. Sim. E o que te levou a fazer educação física, assim, tipo assim, do nada, sair do concurso militar e falei assim, vou fazer educação física. Não, educação física sempre foi um gosto que eu sempre tive em fazer a faculdade. Então, eu aproveitei o tempo, fiz da escola de educação física, não vou dizer o ano, mas fiz a escola de educação física, e a educação física ela tem um diferencial em relação às outras faculdades. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento. Por exemplo, o bacharel em educação física, ele não pode dar aula em escola. Ele só pode dar aula em academia e centro de treinamento. E o professor de educação física licenciado, ele pode dar aula só em escola e não pode dar aula em academia. No caso, eu sou os dois. Completei uma faculdade com a outra. Terminei uma e ingressei na outra para fazer. Tá? Então, a educação física, ela tem essa direção. No momento que você escolhe fazer, você vai escolher uma. Ou bacharel ou licenciatura. Sabendo que bacharel é para um lado, licenciatura. Uhum. E tipo assim, né, você fez educação física, mas como você cursou educação física, assim, você cursou no meio do concurso, no meio do concurso militar, ou você, só depois você resolveu fazer educação? Nossa, eu fiz educação física depois sim, tá? Porque assim, né, é um pensamento que eu nunca me liguei pra procurar saber se eu fazer um curso dentro do concurso militar, entendeu? Porque se você vai fazer as provas do Enem e você vai se especializar, escolheu a faculdade de educação física, aí é diferente. Né? Você vai fazer a prova para a faculdade. A prova para o militarismo, ela acontece todo ano e você precisa todo ano praticar. Se você esperar para acontecer depois, você não vai conseguir fazer. Entendeu? E se você estiver fazendo a faculdade para estudar para concurso militar, como você vai passar o dia inteiro estudando anatomia, não cai anatomia na prova militar e você precisa estudar matemática, português, história, geografia, inglês, e aí? É. Então, fica um pouco diferente, aí vai ter um desequilíbrio para você poder fazer. Mas até a faculdade, você pode estudar e fazer. E no momento lá da prova do Enem, no ano que for o Enem, também vai ter prova militar. Então aí, até lá, vocês têm um longo caminho que vocês podem fazer todas as tentativas que vocês querem por aí. E foi isso, nosso podcast. Estávamos aqui com o professor Kleber Botelho. E foi isso. Se inscrevam e acompanhem o próximo episódio. O Ele no 9. Valeu! Valeu, um abraço!